Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia e muito obrigado pela sua companhia. Obrigado porque você está aí e com isso Deus vai falar com você. Hoje Deus tem um ensinamento profundo para mim e para você acerca de um assunto muito importante na caminhada cristã. Nós podemos deixar de fazer muitas coisas, mas isso que eu vou falar hoje nós jamais podemos deixar de fazer, porque isso vai ser a base de sustentação da nossa caminhada de fé com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E é Ele mesmo que vai nos ensinar isso, tá bom? Mas antes, por favor, agora presta muita atenção no que eu vou dizer. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm esquecido de apertar esse like, esse joinha aí, e com isso não tem sido notificado nos vídeos. Então aperta, por favor. E olha, eu preciso ganhar mais inscritos nesse canal, precisamos crescer mais para esparramar mais a palavra de Deus. Então, por favor, compartilhe o link dessa palavra com mais pessoas. Manda agora já nos seus contatos aí no WhatsApp, no Facebook, dá um pause, manda para todos os seus contatos. Se você não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Inscreva-se, ativa o sininho para receber as notificações. E eu peço que Deus derrame infinitas bênçãos sobre você e sobre a sua família. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago para você agora a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículos 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Aqui está uma passagem bíblica que nos traz alguns ensinamentos muito importantes. Só que a gente precisa prestar atenção naquilo que o texto realmente quer nos ensinar, porque senão os nossos olhos nos traem. E a gente às vezes foca a atenção naquilo que não é o mais importante. Você quer que eu mostre para você? Tem muitas pessoas que quando vê esse versículo, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, eles leem mais ou menos assim: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar. Fazendo o quê? Dando importância ou dando mais importância ao local onde Jesus foi para orar. Quando na verdade o mais importante aqui não é o local, mas é a atitude de Jesus buscar o Pai em oração. E por que isso é importante? Porque senão a gente começa a imaginar que nós só podemos entrar numa conexão com Deus, nós só podemos ser ouvidos nas nossas orações se a gente for para o monte, se a gente fizer o sacrifício de escalar aquela montanha, ficar mais perto do céu, das nuvens, aí então Deus vai ouvir a nossa oração. E isso é tudo que o diabo quer que você pense. Sabe por quê? Porque a gente não consegue subir para o monte a todo momento, a qualquer hora. Então, especialmente aqueles que moram em cidades que são verdadeiras metrópoles, como que a pessoa vai para o monte para orar? Não consegue. E outra coisa que é importante a gente lembrar: a oração, seja ela no monte, seja ela na igreja, seja ela na casa, se ela é feita com temor a Deus, com um coração sincero, o valor é o mesmo. Por que Jesus ia para o monte para orar? Porque Jesus gostava de um lugar mais reservado, onde ele não viesse ser incomodado, seja por alguém da sua família, seja por um discípulo, seja por uma pessoa que o procurasse para fazer uma oração, enfim. Havia um momento na vida de Jesus, e aliás eu creio que esse momento é o que tomava mais tempo dele. É o momento em que ele buscava a presença do Pai. Então Jesus ele gostava de, nesse momento, ficar quieto, sozinho no seu canto,
num lugar onde ele pudesse, no silêncio, quem sabe, entrar em conexão com Deus. Então ele procurava esses horários pela manhã e lugares afastados de qualquer agitação. Mas, como já disse, a oração para ser recebida por Deus não necessariamente precisa ser feita do monte, tá bom? Até porque o próprio Jesus disse: quando orardes, entra no teu quarto. Ou seja, Jesus já deu uma deixa para nos facilitar. Entra no quarto, entra aí num lugar onde você possa ficar quieto, sozinho, e ali você vai falar com Deus, tá bom? Outra coisa importante: e passou a noite orando a Deus. Aqui é importante a gente perceber que quando Jesus passou a noite orando a Deus, muito provavelmente Jesus fez isso de forma espontânea, de forma a ter prazer em estar na presença de Deus. Não é porque ele quis sacrificar uma noite de sono e dizer: não, eu vou ficar aqui porque se eu deixar de dormir e ficar falando com Deus, Deus vai me atender. Não é assim. Eu imagino que a relação de Jesus com Deus era tão estreita, tão afetuosa, que ele nem via a noite passar. Diferente de pessoas que às vezes se propõem a passar uma noite ou ir para uma vigília, mas fica lá se sacrificando, não está aguentando, já não está nem prestando atenção no que está falando, mas está lá firme, porque eu preciso passar a noite em oração. Não é assim. A gente precisa ficar por prazer, por alegria, porque a gente não consegue sair da presença de Deus. Não é porque a gente tem que ficar. Agora, olha que interessante, muitas pessoas também eu já ouvi dizendo, e talvez até eu já tenha falado isso porque eu tinha uma compreensão de que Jesus passou aquela noite inteira orando porque ele tinha que escolher os discípulos, os 12 apóstolos. Mas se a gente observar bem, tem um ponto, e é um ponto final quando ele diz assim: e passou a noite orando a Deus, ponto final. Depois, o versículo 13 diz: ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Então eu aprendo aqui que o fato de Jesus ter passado a noite em oração não necessariamente significa que ele passou essa noite porque ele tinha que escolher os seus discípulos. Porque Jesus orou muitas outras vezes onde ele não precisava escolher ninguém. Então a pergunta que eu preciso fazer é: será que Jesus passou a noite orando para escolher bem os seus discípulos? Ou ele passou a noite orando porque ele tinha uma conexão muito forte com Deus e ele não conseguia ficar muito tempo longe de Deus? Outra coisa, em meio aos apóstolos que Jesus escolheu, houve quem o negasse, quem o traísse e muitas outras coisas negativas. Será que isso é um sinal de que Deus não respondeu Jesus? Se Jesus orou para escolher aqueles discípulos, será que o fato de um ou outro ter dado errado significa que Deus não respondeu? Claro que não. É importante a gente saber que mesmo a gente escolhendo algo, mesmo a gente fazendo algo na presença e na direção de Deus, algumas coisas podem dar errado ao longo do trajeto. Mas o fato de dar errado não significa que a nossa guerra está perdida. A gente perde às vezes uma batalha, uma parte da luta, mas num todo a gente pode ter sim vitória. Então, mesmo quando você ora a Deus, quando você busca a Deus, se alguma coisa acontecer de errado, calma, Deus está no controle. Agora, diante desses versículos, no mínimo nós aprendemos que, primeiro, orar é preciso. Orar é preciso. E é preciso para nós não alcançarmos aquilo que nós queremos, aquilo que nós temos que necessidade. Orar é preciso para nós termos um relacionamento com Deus. Porque ao termos um relacionamento com Deus, Deus vai nos atender naquilo que precisamos, porque Deus sabe do que precisamos. Então, a oração não é para conseguirmos o que queremos ou o que precisamos, é para termos relacionamento com Deus. Agora, mesmo tendo um relacionamento com Deus, um bom relacionamento com Deus, é preciso saber escolher bem com quem vamos caminhar, quem é que vamos ter ao nosso lado. Deus nos deu capacidade para que a gente possa fazer boas escolhas. A gente só precisa ter calma e não escolher no ímpeto, na pressa, na emoção, na ansiedade. É preciso ter cuidado. E por fim, um dos grandes ensinamentos que eu tenho aqui é que um dos grandes benefícios da oração é apaziguar o coração. É você conquistar por meio da oração a sensação de que você fez o que precisava ser feito.
Isso diminui a nossa ansiedade. Porque quando a gente não ora, quando a gente não coloca na presença de Deus, sempre haverá uma voz no fundo do coração perguntando: será que você fez o certo? Será que você não errou? Será que isso? Será que aquilo? E isso tira a nossa paz, a nossa tranquilidade. Por isso, aprenda, na caminhada cristã, uma das coisas mais importantes é a oração. Vamos orar? Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, obrigado porque o Senhor nos permite chegarmos à Tua presença por meio do sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Ele nos abriu esse novo e vivo caminho. Por isso podemos nos achegar diante do Teu trono da graça, primeiro para Te louvar, Te bendizer e Te agradecer, e também para pedir perdão por todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos afasta de Ti. E também, ó Deus, colocar diante de Ti as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades. Senhor, diante de Ti nós depositamos o nosso coração e pedimos: ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Pai, naquilo que precisamos realizar. Senhor, Tu sabes de cada uma das nossas necessidades. Venha ao nosso socorro e ajuda-nos a estabelecer uma vida de oração. Ajuda-nos a nos conectar cada vez mais contigo, a estreitar o nosso laço de relacionamento contigo e passar mais tempo na Tua presença, como assim Jesus passava. Senhor, ajuda-nos a nos achegar a Ti mais vezes e cada vez ficar mais e mais perto de Ti, para que assim nós possamos encontrar paz para o nosso coração, refrigério para a nossa alma, direção para as nossas decisões. Meu Deus, abençoa cada pessoa que acompanhou essa palavra. Cura aqueles que estão feridos, machucados, aqueles que precisam de um milagre. Abre portas para aqueles que precisam, Pai querido, de uma oportunidade. Sara os relacionamentos, liberta os cativos e que cada pessoa ao longo do dia de hoje possa experimentar de um dia de vitórias na Tua presença. Amém. Por favor, agora não esqueça de apertar seu like, deixar um comentário e compartilhar o link dessa palavra com mais e mais pessoas. E assim você me ajuda a espalhar a palavra de Deus. Se você não se inscreveu no canal, faça isso agora. Que Deus te abençoe.